Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Só recapitulando, tá? Nas duas últimas aulas a gente trabalhou um pouquinho sobre a origem de dois povos irmãos, né? Os árabes e os hebreus, atualmente chamados de judeus, né? Por motivos que nós já vimos aí nas últimas aulas, certo? Hoje a gente vai entender um pouquinho, pessoal, como é que se configura esse conflito entre esses dois povos na atualidade. Tanto é que recebe o nome aí de questão árabe-israelense. Árabe por causa dos árabes, israelense porque é o país, pessoal, fundado, criado aí pela comunidade judaica, certo? Nós trabalharemos isso nessa aula, você vai saber o porquê e como isso aconteceu, ok? Tranquilos? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que definir, para quem ainda está com um pouco de dúvida, tá? O que seria a Palestina? Eu peguei esse mapa aí de uma atividade, tá? Só para efeito aí didático, para a gente poder ilustrar aí o Oriente Médio. A região da Palestina está aqui, pessoal. Essa pequena faixa litorânea aí, né? Vai lá do litoral, né? Do Mar Mediterrâneo até o chamado Rio Jordão. Lá na Bíblia era chamada de Canaã, ou Terra Prometida. E é uma terra disputada por esses dois povos já há 4 milênios, né? Tanto os árabes quanto aí os hebreus, hoje judeus, certo? Ok? Pois bem, galera, dá uma olhadinha então aí onde foi que nós paramos, ó. Nós trabalhamos até a Segunda Guerra Mundial na última aula. Nós vimos que com as perseguições que os judeus tiveram sobre si, né, durante os governos, principalmente aí de Adolf Hitler, né, o nazismo alemão e também o fascismo italiano, o movimento sionista, ou seja, o movimento de formação de um Estado próprio judaico na região aí da Palestina ganhou muita força. Lembra lá da política ambígua, né, do Reino Unido? Pois é, pessoal, nós temos aí então, ao final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, aí, ó, 1945, uma ocupação da região que já estava em 70% de árabes locais, né, ou seja, uma ocupação 70% palestina, e 30%, olha aí como cresceu, pessoal, 30% população judaica, que migraram, principalmente de países europeus, para essa região do Oriente Médio, para a região da Palestina, durante apenas a primeira metade do século XX. Então, olha aí como já começou a se equilibrar em 70% árabe, 30% judaica, certo? O que estava acontecendo aí, pessoal, nessa primeira metade de século? Fim do Império Turco-Otomano, aí depois que o final da Segunda Guerra Mundial você tem o fim do Holocausto, né? Você tem ali o mandato britânico na região, você tem cada vez mais o fortalecimento do movimento sionista. Tudo isso daí, pessoal, na primeira metade do século passado, favoreceu muito, muito o retorno de muitas comunidades judaicas para essa região da Palestina. Era o movimento sionista, lembra? Eles pretendiam o quê? Formar o próprio país, um Estado nacional judaico nessa região da Palestina. Ok? Certo? Pois bem, pessoal, pós Segunda Guerra Mundial, essa região fica sob domínio britânico, pós Segunda Guerra. Só que logo após, você tem aí o Reino Unido passando a bronca, passando o problema para a ONU. Recém-formada ONU. Então a ONU mal começou a existir, já começou a ter que resolver grandes problemas aí de escala global, né? Em 1947, pessoal, como forma de tentar acalmar os ânimos, a ONU busca estabelecer uma proposta de partilha dessa regiãozinha da Palestina. Vamos ampliar aqui para ficar melhor para vocês verem, tá vendo? Todo esse quadradinho aí do mapinha pequeno é esse quadradão que eu tô colocando para vocês aí agora, certo? Toda a área delimitada, pessoal, em verdinho aí, era a área que nós tínhamos o mandato britânico, tá? De 1922 até 1947, que depois a ONU teve que assumir a bronca e dar uma destinação. O que a ONU propôs, pessoal? Uma partilha. O que é isso? Já que você tinha palestinos, árabes e judeus vivendo meio que juntos, por que não formar 2 países, 2 estados nacionais? Então a área era essa que eu acabei de destacar para vocês, certo? A proposta da ONU estava baseada nisso aqui, ó. Formar 2 países, 2 nações. Uma nação árabe, um estado árabe, que seria chamado de Palestina, que no mapinha aí, ó, dentro dessa área delimitada que eu passei para vocês aí, tá na corzinha vermelha, certo? Desculpa, galera. Estaria na corzinha amarela, tá? Está na cor amarela. E um outro estado
que seria o Estado de Israel, o Estado judaico, ocupando aí as terras aí sim em vermelhinho, certo? Só que detalhe, pessoal, os palestinos, ou seja, os árabes palestinos que já estavam estabelecidos lá há mais de um milênio, ficariam com 42% das terras, certo? Ok? E os judeus recém-chegados ficariam aí com 57,5% das terras. Aí você vai perguntar, pô, professor, mas e Jerusalém? Acabou ficando aí para os palestinos? Ficaria para os palestinos? Não, pessoal. Jerusalém ficaria como uma área internacionalizada, ou seja, a ONU tomaria conta aí ad eternum, enquanto precisasse, tá? Enquanto tivesse conflito aí, a ONU precisaria estar organizando os espaços em Jerusalém para evitar guerras e conflitos, ok? Pois bem, pessoal, essa proposta de 1947 da ONU não foi aceita pelos árabes. Qual que era o argumento? Que eles estavam lá há mais de um milênio e não aceitariam dividir essa terra com um povo que tem uma origem, entre aspas, aí, inimiga, disputas, certo? Eles não aceitariam dividir essas terras, sem contar que a menor parte das terras ficaria para eles e não a maior parte, ok? Sem contar toda a questão de Jerusalém que nós já vamos falar. Então os árabes não aceitaram isso em 1947. Finalzinho de 1947. Pois bem, pessoal, em 1948, no dia 14 de maio de 1948, a comunidade judaica resolve criar o Estado de Israel. Algo do tipo assim, árabes, se vocês não querem essa divisão, nós queremos, então o nosso Estado está fundado a partir de hoje, 14 de maio de 1948. Galera, deu um fuá desgraçado. Por quê? Porque os países vizinhos todos são de maioria árabe, né? O Líbano, a Síria, a Transjordânia, o Egito e até mesmo o Iraque, que nem fica tão próximo. Todos eles, no dia seguinte à criação do Estado de Israel, atacaram Israel. Ficou conhecido como Guerra Árabe-Israelense. Então Israel, para realmente legitimar o seu Estado, teve que se defender já no primeiro dia de vida. Tá? No primeiro dia de sua criação já teve que se defender de 5 países vizinhos, todos eles árabes, certo? E detalhe, pessoal, Israel se sobressaiu. O que significa isso? Israel derrotou todos eles. Israel conseguiu se manter enquanto o Estado não foi invadido, não foi derrotado, ou seja, ele não apenas se declarou existente, como também se legitimou vencendo uma guerra para poder ter o seu território atual, certo? Só que essa guerra aí, pessoal, durou quase um ano, tá? E no final ela teve uma coisa meio inusitada. Por quê? Porque Israel também acabou ali conquistando algumas terras a mais, e os países vizinhos, como é o caso do Egito, também acabaram ocupando áreas que seriam destinadas aos palestinos. Lembra da divisão antiga que eu falei para vocês de 1947? As áreas em amarelo era até então para ser destinada para os palestinos, para formar o Estado, o país chamado Palestina, certo? Só que quando acabou essa guerra árabe-israelense, pessoal, o Egito acabou pegando uma partezinha desse amarelinho, tá? A chamada faixa de Gaza, tá? A Transjordânia acabou pegando a região da Cisjordânia, tá? E Israel ficou com todo o resto, ou seja, até ampliou as suas posses. Ou seja, ficou com mais terra do que deveria pelo acordo de 1947. Acordo esse não é nem acordo, né, pessoal? Era uma proposta que não foi aceita ali pelos árabes. Então, olha que situação inusitada, pessoal. No ano de até 1948, não existia um Estado judaico. Certo? Eles queriam a criação deles, a criação do Estado para eles, de um país para eles. No ano seguinte, 1948, né, eles acabam criando o seu Estado, né, declarando a existência dele, passam um ano guerreando com os vizinhos, aí o que nós não temos mais é um país palestino. Aí começa a surgir o que nós chamamos de questão palestina. Por quê? Porque os palestinos que viviam lá antes da chegada da comunidade judaica, no início do século passado, a comunidade judaica, os palestinos, galera, os árabes palestinos que viviam lá, em questão de 50 anos, deixaram de ter um país. Simplesmente. Em questão de 2 anos, né? Porque até 1947, em tese, a terra era deles. Em 1948, Israel declara sua existência, né? Comunidade judaica, um país ali judaico. 1949 já bateu em todos os vizinhos. Aí o que acontece com os árabes que lá moravam?
começam a ser refugiados dentro das suas próprias terras, pessoal. E começa daí a sina deles para lutar ali pela criação de um próprio país. Olha que situação muito louca, pessoal. Como que isso está configurado hoje? Dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Parecido com o mapa anterior, certo? Hoje, pessoal, atual, nós temos aí o Estado de Israel, aí em azulzinho que eu coloquei para vocês, tá? E o que seria hoje uma terra destinada para a criação, que ainda não existe, tá? De um Estado palestino, seriam essas terrinhas que estão em roxo que vocês estão vendo aí, tá? Essas duas aqui, ó, acabei de destacar aqui em vermelho. Então, o que seria hoje um Estado destinado aos árabes palestinos, seriam só essas duas porçõezinhas pequenininhas, tá? A maior chamada de Cisjordânia, guardem esse nome que a gente vai falar muito dela, tá? Cisjordânia e esse pedacinho minúsculo próximo ao litoral chamado aí de faixa de Gaza, ou simplesmente por Gaza, certo? Então, simplesmente isso daí, pessoal. Hoje, atualmente, você tem Israel ocupando a maior parte das terras, né, a comunidade judaica, e a Cisjordânia e a faixa de Gaza, de maneira descontínua, porque você pode ver que estão separados um do outro no mapa aí, constituindo o que poderia vir a ser um Estado palestino, mas que ainda tem ali uns entreveros e não foi nem considerado como sendo um país, pessoal. É um negócio meio complicado a situação, e é essa situação complicada que a gente vai entender hoje, certo? Quando nós falamos em questão palestina, galera, nós temos que saber o quê? Os árabes que lá moravam tiveram ali no início do século passado a chegada de povos que eles não se bicavam, que eram inimigos já de milênios, né? Povos adversários, que seriam ali os judeus, certo? Antigos hebreus. 1948, os judeus conseguem a fundação do seu país, mas os palestinos não. Então eles começam a busca pela criação do seu próprio país, e com isso Israel sempre ganhando cada vez mais espaço, certo? 1964, ou seja, só uma década e meia depois, que minimamente os palestinos conseguem se organizar, pessoal. Tem a fundação aí da chamada OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Qual que era o objetivo desse grupo? Obter a independência, né? Ou seja, fundar ali o seu país, né? E o principal, reconhecer, né, que os outros países consigam reconhecer a Palestina como um país, pessoal. A OLP, essa organização, ela é reconhecida internacionalmente desde 1991, ou seja, demorou quase 30 anos para essa OLP ser aceita como uma organização representante dos palestinos, certo? E inicialmente ela foi, como se diz, liderada por um senhor chamado Yasser Arafat. Yasser Arafat, pessoal, ele foi o grande líder dos palestinos por pelo menos aí 4, 5 décadas, né? Só que ele veio a falecer em 2004, e quando ele veio a falecer, digamos assim, a liderança política dos palestinos rachou. Você tem aí dois grupos, tá? Hoje você tem o chamado Fatah. O Fatah é liderado por um senhor chamado Mahmoud Abbas, que é esse senhor que eu mostrei para vocês agora aí, certo? Eles estão baseados na Cisjordânia, dá uma olhadinha depois no mapa anterior, tá? Na Cisjordânia. Fiquem tranquilos que vai aparecer mais mapa com Cisjordânia ainda, vocês já vão saber. O Fatah é o herdeiro legítimo da OLP, né? Porque com a morte aí do Yasser Arafat, quem continuou realmente com as negociações foi aí o Fatah. Eles não pregam a luta armada, tá? Não pregam. Eles admitem o diálogo com Israel e a coexistência, ou seja, eles já chegaram à conclusão que para tentar evitar a guerra tem que ter dois estados. Um estado árabe, que seria a Palestina, que é o estado deles, e um estado judeu, que seria Israel, que já existe, ok? Só que lembra que eu falei para vocês que a organização política, pessoal, dos palestinos está rachada entre Fatah e Hamas. Aqui está o problema, pessoal. O Hamas ele é um grupo extremamente fundamentalista. Eles não reconhecem a OLP, não reconhecem as ações da OLP, eles acham que a OLP é muito conivente, tá? Eles estão baseados ali na faixa de Gaza, que é aquela partezinha pequenininha perto do litoral. Sim, eles praticam a luta armada, se utilizam de atentados terroristas, não admitem o diálogo e não aceitam a coexistência. Ou seja, para o Hamas, o Estado de Israel, o Estado judeu, tem que sumir do mapa na base da bomba. Literalmente é isso que eles pensam. Tem que sumir com o Estado de Israel porque a Palestina seria toda para os árabes, não tem espaço para os israelenses, não tem espaço para os judeus, tá? Ou seja, é um grupo muito fundamentalista, pessoal, certo? Olha aí, ó, a cara dos maluquinhos aí, ó. E o símbolo deles, né? Duas espadas bem na frente, né?
Só que um detalhe, pessoal, o Fatah também tem um símbolo curioso, vocês vão ver que tem até armas no símbolo do Fatah. Porque o Fatah, quando ele surgiu no finalzinho da década de 50, ele também tinha uma vertente aí armada, tá? Mas depois eles depuseram as armas aí e optaram por conseguir as suas vitórias politicamente, ou pelo menos estão tentando, certo? Moçada, década de 50, 60, 70, vários conflitos entre Israel e os seus vizinhos árabes. Nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? E os palestinos, professor, conseguiram fundar o país? Não, cara, até hoje não conseguiram, essa que é a real, não conseguiram ainda, tá? Só vão conseguir algumas vantagens, pessoal, não vou nem usar a palavra vantagem, mas alguns avanços só no começo da década de 90, mediante os chamados Acordos de Paz, Oslo I e Oslo II. 1993, o senhor Yasser Arafat, da Palestina, aquele que está com o turbante branco, e o senhor Yitzhak Rabin, né, que representava Israel, primeiro-ministro de Israel, são intermediados aí por Bill Clinton, né, o presidente norte-americano da época, para fazer um acordo de paz. Cara, foi um avanço significativo. Por quê? Porque até então, lá da década de 1940 até a década de 1990, no ano de 1993, uma parte não reconhecia a outra. Uma parte queria tudo para ela, das terras, e a outra parte queria tudo para ela. Então, só a partir desse acordo aí, pessoal, é que os lados começam a se reconhecer como legítimos. Ou seja, um acaba reconhecendo o outro. Algo do tipo, você tem um interesse, eu também tenho, realmente nós vamos ter que sentar para resolver e vai ter que ter os dois estados. Então eles chegaram à conclusão que precisaria dos dois estados, tá? É aí que surge aí a chamada Declaração de Princípios, pessoal. Haveria uma devolução aos palestinos da maior parte da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que vocês observam no mapa aí que está na cor roxinha, tá vendo? Isso aí teria que ser 100% aí para os palestinos. E ainda tem ocupação israelense aí, só para vocês terem uma ideia, pessoal. A ideia era a devolução total. Para quê? Para que minimamente pudesse se ter aí um Estado autônomo, soberano palestino, certo? Então você teria Israel, ok, já formado, né, praticamente aí 60 anos, né, 70 anos, e você teria então um Estado palestino formado pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, certo? 1994, pessoal, graças a esses acordos aí, os palestinos conquistam uma autonomia maior, uma autonomia plena, né, digamos assim, sobre maior parte da faixa de Gaza e da Cisjordânia, ou seja, resultado desse acordo. E previa outras coisas mais, pessoal, tá? Então, no primeiro momento aí, ó, tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, que eu destaquei agora no mapa para vocês, teria uma administração e a segurança interna por conta dos próprios palestinos que lá estariam residindo, mas ainda a defesa militar e a relação externa seriam aí obrigações de Israel. Aí você vai me perguntar, nossa, professor, mas Israel teria que fazer a defesa militar e as relações externas do território palestino, dos territórios palestinos? Sim, pessoal, era uma das etapas do acordo para buscar se resolver isso daí, tá? Só que ao final desse mesmo ano, o Yitzhak Rabin, esse senhorzinho carequinha de óculos que vocês estão vendo aí, representante, primeiro-ministro de Israel, ele é assassinado por um bando de fundamentalistas que não aceitavam acordo nenhum com a entidade palestina, com a organização palestina, tá? Então, nós temos aí esses acordos de paz literalmente estagnados. Olha que tristeza, pessoal, demorou tanto para conseguir um avanço, quando conseguiu, nós temos a morte de uma dos representantes, né, de uma das partes aí, e esse processo acaba sendo interrompido, certo? Detalhe, moçada, ainda hoje, tá? A soberania palestina sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza ainda é restrita, né? Tanto é que os palestinos não podem nem ter exército. Os israelenses podem. Tanto é que eles investem muito em arma, fabricação de arma. Mas os palestinos não. E esses territórios palestinos, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, de 1994 até hoje, pessoal, nós temos aí, sim, os israelenses cuidando da sua defesa militar. Então é um país cuidando da defesa militar do outro inimigo. É um negócio meio complicado, uma situação meio avassaladora aí, né, moçada? Mas é o que tinha para o momento, era um dos passos, né? Porque esses acordos aí, eles tinham fases, né? Só que, infelizmente, novas fases não puderam vir pela frente, porque Yitzhak Rabin foi assassinado e a história toda acabou tendo um final diferente, tá? Ok? Pois bem, quais são os obstáculos de paz hoje, pessoal, quanto a Israel e Palestina, ou seja, essa questão árabe-israelense? Primeiro, muitos grupos fundamentalistas, tanto do lado israelense, como é o caso do Eyal, do Kahane Vive, como também do lado
palestino, árabe, né? Grupos como o Hamas, né, que eu já falei para vocês aí que são fundamentalistas, o Hezbollah, que estão sediados no Líbano e que também agem nessa região, os grupos da Jihad Islâmica, que são grupos também fundamentalistas, tá? Outro problema, a questão da Cisjordânia, que eu já falei para vocês, pessoal. Para entender a questão da Cisjordânia, eu quero colocar esse mapa para vocês, tá? Aqui eu tenho Israel, aqui eu tenho a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Pois bem, a Cisjordânia, pessoal, nós tivemos aí saída de colonos judeus, tá? Eles tiveram que se retirar da faixa de Gaza, desculpa, eles tiveram, pelos acordos de Oslo, que se retirar da faixa de Gaza, e realmente se retiraram, só que eles tinham que se retirar também da Cisjordânia. Só que muitos colonos israelenses, ou seja, judeus, não querem sair da Cisjordânia. Pelos acordos de Oslo, a Cisjordânia ficaria com os árabes, não ficaria com os judeus israelenses, tá? Só que nós temos muitas comunidades ainda, muitas colônias judaicas aí na região da Cisjordânia, não saíram totalmente. O governo israelense tem aquela política dúbia, né, pessoal? Ao mesmo tempo que diz que está defendendo o acordo de Oslo ainda, continua invadindo áreas palestinas na Cisjordânia, continua formando colônias, permitindo formação de novas colônias e construindo muros, inclusive, para separar alguns bairros. E o argumento principal deles é por causa das intifadas. O que foram as intifadas? 2 momentos históricos, pessoal, 1987, 2000, 2 anos aí separados por mais de uma década, né? Onde nós tivemos alguns fatos curiosos, pessoal, alguns fatos que não agradaram a comunidade árabe local. Com isso, eles não podem ter exército, já falei para vocês. A maneira que eles tiveram de se manifestar contra os soldados israelenses foi por meio de pedradas. Então a intifada foi um movimento de revolta popular onde a população árabe palestina tentou agredir o exército israelense na base da pedrada. Então é por isso que os israelenses dizem construir muros na região da Cisjordânia, para evitar uma chuva de pedras. Digamos que é um argumento esdrúxulo, né, pessoal? Nada a ver, né? E lógico que a partir do momento que a Cisjordânia, por acordo, por força de acordo, deva ser palestina, árabe, e continua com colônias israelenses, judaicas, pessoal, isso acaba criando um fracionamento, acaba criando uma formação de gueto, né? Você tem bairros ali totalmente separados, e isso não deixa a autoridade palestina contente, não. Ao contrário, eles reclamam constantemente que Israel já era para ter saído da Cisjordânia e ainda não saiu, tá? Soma-se a isso uma grande problemática chamada Jerusalém, galera. Por que é uma grande problemática? É uma cidade super importante para o cristianismo, para o islamismo, para o judaísmo, certo? Se for só por isso, já seria a famosa bomba relógio. Mas também tem essa questão aí árabe-israelense embutida. Por quê? Vamos pensar, ó, Jerusalém está aqui no mapinha, certo? Estão vendo onde ela fica? Pois bem, pessoal, Jerusalém, 1947, pelo plano de partilha da ONU, ela deveria ser uma área internacionalizada. Lembra que eu falei para vocês, né? Só que daí no ano seguinte, pessoal, na guerra de estabelecimento de Israel, já da sua criação, ele ocupou a porção ocidental, a porção oeste, né? Seria a porção do seu lado esquerdo que você está vendo no mapa, ok? Pois bem, moçada, em 1967, a gente vai estudar na próxima aula, Israel ocupa a outra parte de Jerusalém, ou seja, ocupa Jerusalém toda e começa a instalar colônias para justificar a soberania sobre a área. Porque a melhor maneira que você tem de ocupar um espaço, galera, de ter a soberania sobre ele, é você ocupar, certo? Pois bem, então Israel ocupa também a parte leste, a parte direita, aí vocês estão vendo, da cidade de Jerusalém. Só que essa parte leste, pessoal, essa parte oriental, se vocês observarem aí, ó, ela está toda no entorno da Cisjordânia. A Cisjordânia pertencente, ou deveria pertencer, aos árabes palestinos, certo? Então olha que doideira. Os israelenses, que estão na cor azul aí no mapinha de Jerusalém que vocês estão vendo, eles requerem para eles pelo menos uma parte da cidade de Jerusalém. Para falar a verdade, eles querem a parte toda. Eles alegam que Jerusalém tem que ser a capital de Israel. Mas os árabes israelenses, os árabes palestinos, galera, que estão aí na cor vermelha, também dizem que Jerusalém tem que ser a capital da Palestina. Então os dois querem Jerusalém para ser a capital dos seus respectivos países. Como você vai chegar num acordo? Ainda que os árabes palestinos, ou seja, pessoal da cor vermelha aí, ó, eles até admitem a possibilidade de ter apenas metade de Jerusalém. Mas os israelenses que estão na cor azul não aceitam, dizem que querem Jerusalém por inteira para a capital do seu país.
Então olha a situação, que pé que chega, pessoal, olha que complicação, hein? Os dois grupos querem Jerusalém para ser a capital do seu próprio país, ok? Pois bem, os dois lados querem. Isso cria uma situação muito adversa e um obstáculo muito grande para se chegar num processo de paz. Perfeito? Pois bem, então vamos pensar agora comigo, pessoal. Eu sei que ficou na dúvida de muitos alunos aí. O que é o Estado palestino atual? Galera, quando nós falamos de Estado palestino atual, nós estamos falando só dessas duas partes que eu dei destaque, tá? A Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ou seja, você tem um país aí descontínuo, né? Um país fragmentado em duas partes, né? Cisjordânia e faixa de Gaza, e descontínuo. Porque isso daí, para um efeito de soberania, não é uma coisa muito legal, não, certo? É um Estado com pouca soberania sobre o seu território. Nem exército eles não podem ter, só para vocês terem uma ideia, tá? Em 2011, pessoal, eles declaram a sua independência. Eles declaram. Tipo, ó, se o Israel aceita ou não, azar dele. A partir de agora também o Estado palestino existe. Isso em 2011. Em 2012, eles têm um reconhecimento pela ONU como um Estado observador, ou seja, a ONU não admitiu ainda como um Estado que existe mesmo, né, como um país existente, mas pelo menos como um Estado observador, para poder tentar aí algumas tratativas de paz. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, mais de 100 países do mundo já reconheceram a Palestina como um país, como um Estado, certo? Países como o Vaticano, até o Vaticano já reconheceu a Palestina como um Estado, pessoal. Só que muitos países não reconhecem. Entre eles Israel, né, óbvio, né, que é o maior interessado na questão das terras aí, e o maior aliado de Israel, pessoal, que são os Estados Unidos, pessoal. Os Estados Unidos têm uma relação muito forte com Israel desde o momento da sua criação. Quando os israelenses, quando os judeus, a comunidade judaica estabeleceu-se e criou o Estado de Israel, no dia 14 de maio de 48, os Estados Unidos já deram apoio total. Total. Tanto é que desde o início aí da existência do Estado de Israel, os dois realmente têm uma aliança política muito forte, certo? Ao ponto de, 2 anos atrás, os Estados Unidos tirarem a sua embaixada da capital até então de Israel, né, que seria a cidade de Tel Aviv, e passar para Jerusalém, pessoal. Então vocês imaginam o peso político que isso teve, né? Uma das maiores nações do mundo, um dos países mais importantes, se não o mais importante, né, maior potência, passando a sua embaixada para Jerusalém. O que os Estados Unidos estavam dizendo com isso, pessoal? Que ele concorda que a capital de Israel deva ser Jerusalém, que nós acabamos de falar agora que é um objeto de disputa entre Israel e a Palestina. Então olha que situação complicada, aliás complicadíssima, pessoal. Quando o governo Donald Trump fez isso daí, todo mundo ficou ressabiado. Por quê? Porque poderia levantar novamente aí a poeira e causar ainda mais revolta nos palestinos, que também consideram Jerusalém como sendo a sua cidade capital. Então, olha que doideira. Na dúvida, para evitar dor de cabeça, o que muitos países faziam nas últimas décadas? Deixavam a sua embaixada em Tel Aviv, que seria uma capital administrativa de Israel. Agora, a partir do momento que os Estados Unidos inauguram essa embaixada em Jerusalém, ele abre um novo capítulo nessa história aí, pessoal. Isso aí é muito, muito, muito complicado, tá? Soma-se a isso, também em 2018, ó, há pouco tempo depois aí dos Estados Unidos inaugurar essa embaixada, o parlamento de Israel, pessoal, aprova uma lei que define o país, Israel, como uma pátria do povo judeu. Moçada, qual que é o problema nisso daí? Nessa terra, que vocês estão vendo no mapa em amarelo, que configuraria o Estado de Israel, você tem árabe também, acaba tendo, tá? Você tem gente misturado. Só que a partir do momento que o parlamento aprova a ideia de que Israel é apenas uma pátria do povo judeu, isso pode vir a criar uma discriminação contra os árabes que lá moram. Ou seja, os caras já têm uma situação onde tinham terras, hoje não tem mais, estão como refugiados num país que não é deles, e você deixa eles ali mediante uma aprovação de uma lei como essa, como cidadão aí de segunda categoria. Então é uma situação que está longe ainda de ser resolvida, tá? Ok? Na próxima aula, pessoal, no próximo momento, a gente vai falar um pouquinho das décadas de 50, 60, 70, todos esses conflitos que tiveram para configurar esses territórios como eles estão hoje, ok? Descansa um pouquinho. Abraço para vocês, galera. Até a próxima!